Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver a diferença entre calor e temperatura, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falando hoje está muito calor, a temperatura está muito alta, hoje está insuportável o dia e tudo mais, mas a gente não usa o conceito de calor e temperatura corretamente fisicamente. E a gente vai aprender isso, que às vezes as pessoas usam calor e temperatura como se fossem a mesma coisa, coisas que não são. Vamos lá, vamos definir cada uma das coisas. Primeiramente, vamos definir temperatura. Todos os corpos eles são formados por partículas, certo? Moléculas, átomos. E essas partículas elas se agitam. E elas podem se agitar de três maneiras diferentes: transladando, rotacionando ou vibrando, certo? Geralmente a temperatura está associada com a energia cinética de translação das moléculas. Então, quanto maior for essa energia cinética de movimentação, ou seja, quanto maior for a agitação das moléculas, maior vai ser a temperatura que o corpo vai ter. Vamos ver o efeito aqui nesse GIF aí da temperatura nos sólidos. Quando a temperatura aumenta, as moléculas elas tendem a ficar mais agitadas. Então, quanto maior a temperatura, né? Olha essa parte vermelhinha aí do nosso GIF. Quanto maior a temperatura, maior é a agitação das moléculas. Quanto menor for a temperatura, consequentemente, menor vai ser essa agitação das moléculas. Então, a gente pode definir a temperatura fisicamente como sendo a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmico médio das partículas de um corpo ou de um sistema. Então, a temperatura que a gente verifica lá no termômetro, seja ele Celsius ou seja ele digital, né? Seja ele de mercúrio ou qualquer outro termômetro, a temperatura que a gente verifica, ela é sempre dada por esse grau médio de agitação das partículas do corpo, né? E aí a gente agora vai definir o calor, né? Que muita gente associa calor a algo quente ou a temperatura, né? O calor do dia e tudo mais. Mas o calor, ele não é temperatura e ele não é só algo quente. Então, o que é que vem ser calor? Vamos lá. Calor vai ser uma energia em trânsito que sai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, para existir calor, é preciso que haja uma diferença de temperatura, senão o que vai ter é um equilíbrio térmico, né? Então não vai ter calor. O calor ele vai ser essa energia em trânsito de um corpo para o outro, devido unicamente à diferença de temperatura entre eles. Então é necessário que tenha diferença de temperatura para existir calor, para existir essa energia. Então calor é energia e calor nos lembra o quê? Caloria. Muitas vezes a gente associa caloria com os alimentos e realmente a caloria ela é uma fonte de energia. Só que essa caloria que a gente lê nos rótulos dos alimentos, ela não ela é a energia dada para o nosso organismo para realizar as funções vitais do nosso corpo, né? Para o nosso metabolismo, o nosso organismo poder funcionar. Na física, a caloria a gente vai entender como a quantidade de energia fornecida ao corpo, né? A quantidade de energia e as unidades de medida elas são parecidas, né? A gente usa caloria também na física. A gente pode também converter essa caloria para joule, que é a unidade de energia, né? No sistema internacional. Então, a caloria, né? Ela vai ser essa quantidade de energia que a gente fornece para um sistema, ou seja, para ferver uma água. Ele vai aumentar a temperatura, então tem que fornecer energia. Então o fogo fornece energia para a água para ele ganhar temperatura. Então a caloria na física ela é associada a esse ganho de temperatura. Então a gente pode definir uma caloria como sendo a quantidade de energia a ser transferida para 1 grama de água e variar a sua temperatura em 1 Celsius. Então, 1 caloria é a quantidade de energia que a gente fornece a 1 grama de água para ele aumentar em 1 grau Celsius. Então, se eu tenho 100 gramas de água, eu tenho que fornecer quanto de energia? 100 calorias.
100 calorias de energia para 100 gramas de água, para ele aumentar 1 grau Celsius. Por isso que quando a gente coloca água para ferver, ele demora um tempo, porque o fogo vai fornecendo essa energia, né? Esse calor, porque o fogo está a uma temperatura maior, fornece energia para a água que está a uma temperatura menor, né? A energia em trânsito. E aí, por falar em fornecer energia, a gente vai lembrar de processos de propagação de calor. E aí a gente vai ter 3 processos de propagação de calor: condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. A condução é um processo de propagação de calor visto em sólidos, certo? A condução vai ser vista em sólidos. E aí ela é dada por condução. As moléculas mais agitadas, elas vão conduzindo ou transferindo essa energia para as moléculas menos agitadas, aumentando a temperatura do corpo, do sistema por completo. E a convecção? A convecção ela vai ser dada em meios fluidos, né? Seja no ar ou seja na água. E o que é que acontece? O fluido, né? Quando esquenta a água, quando esquenta, o corpo quente, ele tende a subir. Ele tende a subir. Vamos pegar um exemplo aqui do ar-condicionado. Ou aqui do aquecedor, né? Mais comum no nosso Brasil é ar-condicionado. Mas algumas regiões também usam aquecedor, né? O aquecedor, caso o que é que acontece? Com o aquecedor a gente coloca embaixo, o ar-condicionado a gente coloca em cima. Por quê? Porque o ar quente ele tende a subir e o ar frio ele tende a descer. E aí ele começa a trocar calor por convecção. Existe uma convecção de massas de ar. Na água, mesma coisa. Existe uma convecção do líquido, né? Seja água ou seja qualquer outro líquido. O líquido quente ele tende a subir e o líquido mais frio tende a descer. E aí ele aquece e fica sempre trocando de posição por convecção, aumentando a temperatura do sistema. E o terceiro meio de propagação de calor é a radiação, né? Eu não preciso estar em contato com o corpo, com o objeto quente, para receber calor. Quando eu estou numa sala com muitas pessoas, eu sinto calor dessas pessoas que estão na sala. Eu não preciso estar colado com eles. Quando eu estou cozinhando alguma coisa que eu me aproximo do fogo, eu sinto o calor, né? Produzido pelo fogo, né? E o mesmo sistema também ele pode ter os 3 processos juntos, nada impede. Por exemplo, quem gosta de São João, né? Tem fogueira de São João, o pessoal gosta de assar o milhozinho. Quando a gente se aproxima da fogueira, a gente sente a radiação. Quando a gente coloca o milhozinho lá no espeto, aí o espeto de ferro, geralmente é ferro, a gente sente o espeto esquentando pela condução de calor, né? No meio sólido. E quando a gente coloca a mão sobre a fogueira, a gente sente aquele ar quente que sobe da fogueira por um processo de convecção. Então é isso aí. A gente viu nessa videoaula aí a diferença de calor, conceito de calor, para temperatura, o conceito de temperatura, o conceito de caloria e como esse calor ele vai ser propagado de um corpo para o outro. Então, espero ter ajudado e até a próxima videoaula. Qualquer dúvida, se inscrevam aí, fico no aguardo. Um abraço e tchau.